Saudações, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema que está em voga, mas a importância dele também se relaciona ao fato dele permear inúmeras relações sociais. Meu nome é Ana Luísa Dantas Salinas, sou doutora e mestre em psicologia e atuo como psicóloga hospitalar na EBSER. Hoje falarei sobre a transferência no teleatendimento. A transferência é um modo, de lidar com o outro que permeia inúmeras relações sociais. Ela está presente nas relações cotidianas, nas relações familiares, nas relações amistosas, nas relações de trabalho e também no âmbito da saúde e no âmbito da educação, que tem uma importância muito grande, haja vista que a EBSER ela atua no âmbito dos hospitais-escola, nos quais os âmbitos da saúde e da educação dialogam. Toda relação na qual há uma suposição de saber, como é o caso da educação, que está relacionada ao fato de buscar um saber no outro, quanto na saúde, que também está relacionada a buscar um saber no outro. Quando se procura qualquer profissional de saúde, centrarei-me na psicologia, que é minha área de atuação, mas em qualquer relação entre profissional de saúde e paciente, o paciente vai ali porque ele supõe que haja naquele profissional um saber teórico que vá dar conta do seu sofrimento, do seu mal-estar. E nós sabemos que no âmbito da saúde as coisas não são tão cartesianas assim. Então, é de fato uma suposição de saber toda vez que se procura um profissional de saúde. Vamos enfocar no teleatendimento, que é realizado por profissionais de psicologia que se norteiam pela psicanálise em sua prática. Na psicologia, há diferentes escolas teóricas. Uma das escolas que os psicólogos podem aderir e embasar sua praxis é justamente a psicanálise, e esse será o foco da nossa aula. E também serão abordadas as relações entre meio digital e subjetividade. Os teóricos que pesquisam a relação entre teleatendimento e psicanálise, eles colocam que seria uma atitude muito simplória supor o meio digital como meramente um meio da comunicação. O digital ele foi criado por seres humanos, mas ele também influi nos seres humanos. Ele não é apenas um meio onde se dá a comunicação, mas é um âmbito que se alastra cada vez mais para as relações, digamos assim, físicas, no 3D da vida cotidiana, influenciando essas próprias relações. Mas, enquanto meio de comunicação, ele também traz novidades que vão ser importantes na relação do teleatendimento. É importante considerar as especificidades desse meio no atendimento. A transferência é algo que está presente nas relações sociais e sempre esteve, porém, a psicanálise foi o primeiro saber teórico a dar uma atenção maior a este conceito. É um conceito que ele vai explicar os atos do paciente em relação ao profissional que, à primeira vista, parecem enigmáticos, porque eles não se referem à concretude, à atualidade da relação de cuidado entre profissional e paciente. Mas a transferência diz respeito a questões do passado que são justamente transferidas para a relação atual com o profissional de saúde. Ou seja, é a bagagem que o paciente já traz e ele coloca aí no caso sobre o profissional de psicologia. E ela vai atravessar inúmeras relações sociais, é uma das bases teóricas da psicanálise que muito dos nossos comportamentos, das nossas emoções e dos nossos pensamentos são moldados e sua estrutura fundamental na primeira infância. Eles são passíveis de modificação, mas a estrutura, o alicerce, ele vem na primeira infância. E daí a transferência. Ela atesta ao poder do inconsciente e a incessante atualização dos significantes que marcaram a história do sujeito, assim como o caráter maleável da realidade em relação ao desejo do inconsciente. Tem muitas questões aqui, vamos nos ater a cada uma delas. Primeiramente, o inconsciente para a psicanálise é a parte mais importante do nosso psiquismo. Ele determina em grande medida nossos atos, nossos pensamentos, nossas emoções, muitas vezes sem nos darmos conta dessa agência. E o inconsciente está relacionado justamente a essa estrutura que foi moldada na primeira infância.
E na transferência há uma atualização, há uma repetição de significantes. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Significante para a psicanálise é um termo que Lacan vai tirar da linguística e vai utilizá-lo à sua própria forma. O significante, ele concerne a forma acústica do vocábulo, da palavra. E tem relação em psicanálise com a representação. Então, o significante, por exemplo, mãe, o significante, por exemplo, pai, praia, hospital, e assim sucessivamente, eu poderia citar qualquer um aqui, ele vai ter um significado específico para cada sujeito, que tem relação com essas questões inconscientes. Então, sempre será olhada a questão do significante e como ele marca a história do sujeito. E o caráter maleável da realidade, ele é muito importante de ser levado em consideração quando se pensa no contexto do teleatendimento em psicologia. No contexto, na verdade, de todos os atendimentos da psicologia, porque muito do que é trazido ali, atuado pelo paciente, não tem relação direta com essa realidade concreta que ele tece como profissional. E o mais importante dessa relação entre paciente e profissional vai ser justamente mediada pelas fantasias do paciente e não pela realidade. Caberá, como veremos adiante, ao profissional manejar essas fantasias do paciente e fazer com que ele as entenda, fale sobre elas, passe-as ao campo da palavra, ao invés de atuar, repeti-las de forma impensada. E a transferência, ela está presente em todas as relações sociais. Eu acho que cabe repetir isso aqui, porque as relações humanas, elas têm como principal fator determinante a fantasia, mas ela se destaca nas relações educacionais e ela se destaca nas relações de cuidado. A transferência, ela tem uma dimensão muito importante de repetição dos padrões libidinais do sujeito, adquiridos nos primórdios de sua existência, e essa repetição vai reverberar, vai interferir nas relações atuais. Esses padrões libidinais são o quê? Para a psicanálise, a libido é pura e simplesmente a energia psíquica. Então, quando verem no contexto da psicanálise o vocábulo libido, ele versa sobre a energia psíquica. Então, o sujeito, e Freud diz isso, ele adquire certos clichês, certos modelos, certos padrões, que ele repete nas mais diversas situações, colocando a realidade concreta dessas relações um pouco em segundo plano. E quanto mais acentuada for a neurose daquele sujeito, maior é o seu potencial de transferir. Quando eu digo que a transferência está presente em todas as relações, de fato, e reitero isso, porém, o quanto, a intensidade de tal transferência variará conforme o sujeito. E em sujeitos que têm a sua neurose mais acentuada por um processo de adoecimento, essa transferência ela se adensa. Só que, claro, o fato de dizer que existe uma preponderância aí dos modelos da primeira infância não significa que o sujeito ele está para sempre subjugado por esses padrões da primeira infância. Há aí uma possibilidade de modificação desses padrões justamente pelo processo de atendimento psicológico que se norteia pela orientação psicanalítica. E há uma interação aí entre o passado e o presente. Inicialmente é uma preponderância do passado, mas no curso do tratamento, um dos objetivos é que esse passado deixe de ser tão hegemônico nas relações do sujeito. Então, há aí uma relação muito preponderante, há uma preponderância do passado sobre o presente e de que forma haverá um deslocamento das figuras significativas do sujeito, e Freud utiliza nesse momento da sua obra o termo imago, que é o termo emprestado de Jung, para falar das figuras que são significativas para o sujeito. Na primeira infância, podemos pensar em uma série de figuras que são significativas para o sujeito. A figura daquele ou daquela que exerce a função materna, a figura daquele ou daquela que exerce a função paterna, a função fraterna, que é na relação entre irmãos e sujeitos que estejam ali numa posição de igualdade, quando entre função paterna e função paterna
há aí uma dissimetria. Então, essas relações primeiras, seja com a pessoa que cuidou, seja com os irmãos, ela vai ser reencenada no campo do atendimento. Então, o sujeito traz ali para a relação com o psicólogo essas imagens da primeira infância. Qual é a vantagem da transferência? A transferência, lembra que falamos que a psicanálise ela vai dar conta de conteúdos inconscientes? Os conteúdos inconscientes, eles são de difícil acesso. Justamente, eles são inconscientes, então, em grande medida, eles não podem ser acessados pela associação livre, pela palavra do paciente no curso do tratamento. Porém, com a transferência, é como se esses conflitos inconscientes tão importantes, eles viessem ao palco e fossem repetidos e encenados, ao invés de recordados. Então, por vezes, o sujeito está transferindo esses modelos de se relacionar no passado com o profissional da psicologia sem percebê-lo. E ele não tem consciência disso. O trabalho do profissional aí é também fazer com que o sujeito se conscientize disso e, ao invés de atuar, possa falar sobre isso, conscientizar-se e elaborar, tomando consciência prioritariamente que essas atuações se referem ao passado e comece a entendê-las, ter uma maior crítica em relação a elas. E é uma forma de se lembrar, de rememorar esse passado, mas é uma rememoração pelo ato. E cabe ao profissional de psicologia fazer com que essa atuação passe ao campo da palavra. Há aí um trabalho muito delicado de manejo da transferência para o profissional de psicologia, que ao mesmo tempo que ela é um motor do processo terapêutico, porque ela traz ali para a cena do tratamento, para o palco do tratamento, algo que estaria de outra forma inacessível. Mas, por outro lado, essa mesma transferência pode ser a mais poderosa resistência, o mais poderoso obstáculo a tal tratamento. Por quê? Porque impede o sujeito de falar livremente sobre o que lhe vem à mente e de se engajar no processo, porque ao invés de falar, ao invés de recordar, ao invés de elaborar, ele atua. E quando é que essa transferência se acentua? No curso do teleatendimento e do atendimento em geral. Mais tarde falaremos sobre as especificidades do teleatendimento. Mas é importante considerar que aí estão em jogo os mesmos princípios éticos que regem o atendimento, digamos assim, físico, 3D, né? Para não colocar o termo virtual. Versaremos sobre isso adiante. Quanto mais o analista e o sujeito no trabalho do teleatendimento ou do atendimento, eles se aproximam desse complexo patogênico, mais acentuada a transferência fica. E o manejo da transferência ele vai evitar que esses impulsos transferenciais se espalhem por outros lugares da vida do sujeito. O ambiente terapêutico, seja ele em âmbito online, seja em âmbito da presença física, ele vai ser um espaço em que o sujeito vai poder atuar esses modelos de relação de uma forma que não traga prejuízos para a sua vida concreta, a sua vida cotidiana. Ali é o espaço de atuar. E esse manejo é muito delicado, porque o sujeito pode atuar relações que são relações de ódio, pode atuar relações que são de uma dependência extrema. Então, ali é o espaço que o sujeito que está no atendimento, o paciente, ele vai poder dar vazão a essa transferência. E o profissional de psicologia, ele vai ter que ter um trabalho de saber manejar, lidar com isso, sem corresponder a esses afetos que lhes são dirigidos. Já falamos sobre isso, né? Mas cabe repetir, que é fazer com que transmutar o ato em palavra, porque no ato não há consciência, o sujeito se deixa levar pelos seus impulsos. Na palavra há uma conscientização e o sujeito aumenta seu locus de controle sobre esses impulsos. No início da sua obra, Freud, e cabe destacar também que Freud é o criador da psicanálise, e embora sejam textos que são do início do século XX, eles mantêm sua atualidade
é claro, fazendo as críticas que são necessárias para pensar, por exemplo, o teleatendimento. A transferência positiva, ele vai colocar que são sentimentos amorosos ou amistosos em relação ao profissional. Vejam bem, esses sentimentos, eles são transferidos para o profissional. Eles não são sentimentos em relação à pessoa do profissional que está fazendo o atendimento. Porque nessa corrente teórica, quando o profissional está fazendo o atendimento, seus gostos, seus afetos, seus interesses, sua personalidade devem absolutamente ficar em segundo plano. Porque no atendimento, o que deve prevalecer é o campo psíquico, interesses, gostos, afetos do sujeito. Então, essa transferência é justamente esse deslocamento, né, desses afetos que já vêm prontos da primeira infância para esse profissional, de quem se conhece muito pouco, para que se justificasse esse sentimento amoroso ou esse sentimento amistoso. Existe a transferência positiva branda, que é uma relação de afetuosidade, que ela é mais discreta e se assemelha a uma relação amistosa, percebam, se assemelha, e que favorece a pessoa que está sendo atendida a se recordar, a verbalizar sobre o que está sentindo e se passando pela sua mente. Porém, essa transferência pode se acentuar. E quando ela se intensifica muito, ela começa a barrar o processo de tanto rememoração quanto de verbalização. E aí ela passa a se configurar, a se constituir como uma resistência ao tratamento. E ela pode ser tanto de sentimentos amorosos quanto de sentimentos amistosos. Na transferência negativa, e Freud usou esses termos porque ele estava pensando em termos de afetos. Afetos positivos estão relacionados ao prazer, afetos negativos ao desprazer. Na transferência negativa, podem ser transferidos para a pessoa desse profissional, por mais acolhedor que ele seja, por mais humana que sua praxis seja, e por maior qualificação que possa ter seu atendimento, pelo fenômeno da transferência, podem lhe ser dirigidos sentimentos de ódio, ou mesmo sentimentos ambivalentes que misturam aí uma alternância entre amor e ódio. Posteriormente, Freud vai trazer que o mais importante não são os afetos transferenciais, mas o uso que o profissional consegue fazer dessa transferência. E isso faz todo sentido, porque os afetos que o atendido, o paciente traz, eles vão falar da própria fantasia do paciente, dos seus próprios sintomas, do que ocorreu na sua primeira infância. Então, independente de como ele apareça, seja via ódio, seja via amizade que é dirigida ao analista, o analista tem que fazer um bom uso disso, no sentido de que, através daquela atuação, está sendo presentificado algo que seria muito, muito, muito difícil de acessar. Então, uma transferência, por exemplo, amistosa, positiva, se ela for muito acentuada, no sentido de que esse paciente seja completamente submisso ao profissional que está atendendo ele, isso pode ser negativo para o processo, porque ele vai perder uma postura crítica que é muito importante no teleatendimento da psicologia e no atendimento da psicologia em geral. Por outro lado, por vezes o sujeito vai trazer, atualizar em relação ao profissional alguns sentimentos de ódio, certamente não são agradáveis para o profissional, mas cabe a ele manejar isso. Mas talvez para o paciente em questão, esse ódio seja uma forma de se autonomizar. E para alguns sujeitos que são muito submissos, muito passivos, isso se faz importante e terapêutico. Nesse momento, Freud vai colocar uma questão muito importante. O que realmente vai ser obstáculo, inerentemente um obstáculo, vai ser a indiferença em relação ao profissional. Então, se a indiferença em relação ao profissional foi porque o vínculo não foi construído e, por conseguinte, não há como ser feita a transferência. E como a transferência é um dos principais motores do tratamento, será, sim, o afeto de indiferença que será negativo ao trabalho. Passemos agora ao que Jacques Lacan traz sobre a transferência, que é o sujeito suposto saber. Sujeito tem aí a dimensão do profissional como uma pessoa, suposto, suposição, não há concretude, não há certeza de saber. Nomeia, assim, o lugar em que o paciente coloca o profissional e sua demanda
e a condição necessária para o estabelecimento da transferência. Cabe falar um pouco mais sobre isso. Quando o sujeito procura o atendimento em psicologia, via de regra, há um sofrimento muito grande em jogo. E, via de regra, há um sofrimento que gerou uma ruptura na rotina desse sujeito, tornando muito difícil exercer os papéis e funções que ele exercia antes, e também haverá, via de regra, uma perda de prazer importante e um desprazer significativo nessa rotina, que torna essa rotina muito mais densa. E é quando o sofrimento atinge esse ápice, via de regra, que se procura o atendimento psicológico. Então, o sujeito vai lá, procura esse profissional, supondo nele o saber sobre aquilo que lhe é mais íntimo. Ou seja, há aí uma suposição. Porque o profissional, por mais extensa e consolidada que seja a sua formação, ele tem um saber sobre a teoria psicológica, ele tem um saber sobre a teoria psicanalítica, e não saber sobre a vida em específico daquele sujeito. Então, há justamente por isso essa suposição. O analista, nesse lugar, o profissional de psicologia que se orienta, né, pela psicanálise, perdão, ele vai auxiliar o sujeito a rememorar o seu saber inconsciente e assumir novas posturas em relação a esse saber que, na verdade, o sujeito porta, que é o saber sobre o seu inconsciente, sobre as questões que marcaram sua história e fizeram ele ser quem é, ou ela ser quem é hoje. Na relação transferencial, o profissional opera como outro em dois sentidos. Cabe também aqui falar sobre o conceito de grande outro em psicanálise. O conceito de outro, ele versa sobre a alteridade radical ao sujeito. Então, em suma, a gente pode pensar como o outro como aquilo que é diferente por estrutura do sujeito, mas o determina. E dá uma significação à realidade. O outro, ele pode assumir várias figuras concretamente. Aquele que exerce função materna ou aquela que exerce função materna. Aquele ou aquela que exerce função paterna. Professores que foram importantes na vida desse sujeito, a cultura e assim sucessivamente. Então, o profissional ele é colocado nesse lugar de alguém que detém o saber sobre a realidade. Esse lugar é uma atribuição de poder. Tem um poder aí que é atribuído ao profissional da psicologia e ele deve ser muito delicado no manejo desse poder, fazendo com que esse poder sirva ao tratamento, mas que ele não se invista, não se identifique com esse poder, senão ele estaria saindo do lugar, né, que é preconizado para psicanálise operar. O profissional ele vai ser investido com os afetos relativos aos outros significativos da sua história, propiciando um vislumbre do outro a quem se dirige em suas relações. Vai haver aí, no atendimento, a transferência propicia isso, que no atendimento haja uma amostra de como o sujeito se porta na vida, né? Então, ele vai repetir esse padrão num ambiente que é seguro, num ambiente que ele não será julgado, que o profissional não vai reagir intersubjetivamente como se reagiria, por exemplo, a uma pessoa que fosse objeto dessa transferência no trabalho, nos relacionamentos, na família. Então, há aí uma possibilidade de ver de forma patente, de forma atuada, essas questões inconscientes. Ao se encaixar na associação livre, o paciente confere ao profissional o lugar daquele que pode dar significação à sua experiência. A associação livre é pura e simplesmente a regra de dizer fale o que lhe vem à mente. Por que isso? Primeiramente, porque o sujeito vai falar de questões que eles são importantes. Quando ele associa livremente, ele está tentando dar uma parada nas censuras. Então, ele vai falando de coisas que concernem ao seu desejo. Há autores, inclusive, que questionam que a associação não é tão livre assim, né? Porque o sujeito tem uma história, né? E tem complexos inconscientes que são mais importantes para ele, significantes que são mais importantes para ele. Então, a sua associação livre, de certa forma, sempre vai repetir, em algum momento, o caminho desses significantes e complexos que são importantes. Mas, de toda forma, a regra consiste em dizer fale o que lhe vier à mente, no sentido de não ter censura
consciente e não escolher as palavras. Mas é uma dimensão de repetição muito grande nessa associação livre. E quando se dirige essa fala, esse endereçamento a alguém, supondo que aquele sujeito, no caso profissional de psicologia, ele vai fazer um bom uso daquela fala e vai poder dar um significado diferente àquelas coisas que são ditas. Quando a relação terapêutica se dá mediante o manejo da transferência, não se trata de intersubjetividade, mas sim de uma relação dissimétrica, na qual deve comparecer apenas a subjetividade do paciente. Quando se está pensando em transferência, seja no atendimento com presença física, seja no teleatendimento, se está pensando numa relação que ela é dissimétrica. Por quê? Porque ali, peguemos um exemplo do cotidiano, dois amigos estão conversando. Ambos falarão do seu dia a dia, do que aconteceu, da sua história, dos seus gostos, que livro leu, que música escutou. Então, tem ali dois campos psíquicos interagindo, intersubjetividade. Na transferência, não. Na transferência, há um campo psíquico, que é o campo psíquico do paciente. E o analista, o profissional de psicologia que se norteia pela psicanálise, ele vai justamente focar na subjetividade do paciente. Ali é o espaço em que deve prevalecer, na medida do possível, a subjetividade do paciente. A subjetividade desse profissional, ela tem que estar bem cuidada para que ela não venha se excluir aí, transmutando essa relação numa relação intersubjetiva. O que seria um erro? O que seria um erro? Se esse paciente dirige sentimentos de ódio, esse analista, se ele estivesse no campo da intersubjetividade, esse profissional, ele ia responder para e passa, olho por olho, dente por dente. Mas ele estando na profissão, enquanto profissional, ele tem que se indagar de que se trata esse ódio, de onde ele vem, a que figuras, de fato, ele concerne. Porque esse ódio não vai concernir ao analista, mas a essas figuras do passado. Lá ele vai falar, em sua obra, que o analista fala com sua pessoa durante o tratamento justamente por não trazer seu campo psíquico para o contexto do tratamento. E aí Freud vai falar na regra da abstinência, que é justamente o profissional ele não deve reagir a esses afetos, não deve trazer seus ideais, seus valores para esse atendimento. E quando ele comete esse equívoco, né, quando ele traz seus afetos, seus ideais, seus valores para o atendimento, ele está se engajando na contratransferência. E o problema da contratransferência é porque os afetos, eles têm uma dimensão de enganação. Por exemplo, na transferência isso é patente. Esse afeto de ódio que é tão intenso que pode estar se dirigindo ao profissional, ele pode falar de uma relação com alguém da primeira infância. Então, parece que versa sobre agora, mas versa sobre o passado. Aí a dimensão do engano. Então, quando o profissional ele se deixa tomar pelos afetos, ele está justamente indo nessa dimensão de enganação. Porque se ele está sentindo esses afetos intensos em relação ao paciente e não trabalha, não tem uma postura crítica em relação a eles, ele vai estar atuando esses afetos e saindo do seu lugar, que é um lugar que justamente busca se centrar no campo psíquico do paciente. E se ele se deixar tomar pelos seus afetos, bom, ele vai estar no próprio campo psíquico. Lacan vai falar que o inconsciente é o discurso do outro. Uma das figuras desse outro é a cultura. O que significa que o nosso mais íntimo, o que há em nós de mais íntimo, no nosso inconsciente, ele pega elementos da cultura. Não pega de forma estanque, ele pega como significante. E qual é a nossa cultura atual? A nossa cultura atual, e é muito importante marcar que alguns autores trazem que a pandemia da Covid-19, com essa generalização do digital, ela marca, na verdade, a entrada no século XXI. Christian Dunker trouxe esse pensamento, essa reflexão. E a entrada no século XXI, né, seguindo a ótica do Christian Dunker, é justamente essa generalização do digital, que o digital ele passa a influenciar relações que naquele momento não estão no âmbito digital, né? Então o digital ele começa a se disseminar para todas as áreas da vida do sujeito.
Então, tem aí, no sujeito de hoje, né, o semiconsciente de hoje, vai ter aí algo importante do digital, a representação que ele faz do digital vai ser importante para cada sujeito e vai afetar também a relação entre sujeitos. E aqui eu falo no sentido cultural mais extenso, pensando não só o atendimento. Ah, mas por que falar em cultura se o objeto dessa aula é a transferência do teleatendimento? Porque o sujeito não é histórico. O sujeito que vem, o paciente que vem ao atendimento, ele está inserido nessa cultura digital, ele está investido muito de sua libido nessa cultura digital. Alguns, inclusive, têm sua remuneração vinculada a essa cultura digital. Então, essa cultura digital influencia como toda a vida desses sujeitos. Então, a era digital, ela gera efeitos sobre os sujeitos que nela vivem, indo muito além de fornecer novos canais de comunicação. Então, como eu falei anteriormente, o digital não é só um meio, o digital tem efeitos patentes sobre a subjetividade. Há, por conseguinte, uma relação complexa entre subjetividade e mundo digital. E aqui eu vou citar diretamente o Goldenberg e o Iwakimoto Jr., porque essa ideia ela contém elementos muito importantes. Então, lerei a citação direta. Do mesmo modo que criamos e usamos tais tecnologias, nossa cultura e nossa subjetividade estão desde já marcadas, moldadas e influenciadas pela própria presença desses dispositivos e aparatos tecnológicos, articulando um campo de produção de efeitos nos quais estamos intrinsecamente implicados. E o que é que eles estão chamando de campo digital? Alguns teóricos eles usam o termo virtual. Optamos nessa aula por não utilizar o termo virtual, porque o termo virtual ele se contrapõe em termos de significado de realidade. E o que ocorre no campo digital, o que ocorre, por exemplo, no atendimento que é feito através de tecnologias da informação e comunicação, ele é real. Ele tem efeitos reais na diminuição do sofrimento do sujeito. O que se fala na rede social, o que se faz no âmbito digital tem efeitos muito concretos na vida do sujeito. Então, o termo virtual, ele acaba sendo uma designação não muito apropriada para designar o poder que o digital tem na nossa vida diária. Então, o campo digital ele enfatiza as relações entre seres humanos e as novas tecnologias, na medida em que o digital influi na subjetivação contemporânea. A tecnologia digital é uma ferramenta. É muito importante dizer isso, porque essa generalização do digital é recente. E há uma tendência no psiquismo humano até meio recente. E aí pode haver uma representação que é maniqueísta, no sentido de que o digital vai ser lido por determinados sujeitos como algo inerentemente negativo e por outros sujeitos como algo inerentemente positivo. E não é. É uma ferramenta que pode ter efeitos benéficos, sim, e, claro, cabe ressaltar o potencial do teleatendimento no sentido da acessibilidade que ele traz. O teleatendimento torna o acesso ao atendimento psicológico muito mais acessível. Como assim acessível? Facilita o usuário a ter acesso àquela tecnologia do atendimento, àquele serviço. Por vezes, o sujeito mora muito longe do profissional e é uma especialidade que não vai ter na região de saúde dele e ele teria que se deslocar muito, gastar muito dinheiro para ter aquele atendimento. Ou gastar dinheiro, ou depender de serviços públicos, ou seja, ter todo um obstáculo para ele acessar aquele serviço. E também sujeitos contemporâneos que têm inúmeras ocupações e que têm uma vida muito acelerada. Por vezes, para esses sujeitos que estão no modo de vida no ethos muito acelerado, o teleatendimento é a única maneira de acessar serviços de saúde, porque de outra forma ele não encontraria tempo. Então, nesse caso, vejam, a tecnologia digital é uma ferramenta que ela está aumentando a acessibilidade. E isso é fundamental no nosso país, especificamente porque a acessibilidade é um dos pilares do SUS. E pensando na saúde em geral, a acessibilidade é um pilar muito importante. Então, o teleatendimento, a tecnologia digital propicia isso. Então, é um modo muito positivo, muito potente, muito democrático de se estar usando essa ferramenta. Porém,
nem todos os usos da ferramenta digital serão positivos. Cito aqui alguns usos que são feitos das redes sociais, no qual há um favorecimento do narcisismo vinculado à imagem ideal que se escolhe veicular nessas redes. Há muitos estudos que apontam de que forma essa imagem ideal das redes sociais afeta, por exemplo, a autoimagem dos adolescentes, especificamente das adolescentes. Porque ali nas redes sociais é construída uma imagem que ela é fabricada, ela é ideal, ela não versa sobre o cotidiano daquele sujeito, mas sobre a melhor apresentação que ele conseguiu fazer. E qual é o problema? Que os sujeitos acabam tomando essa imagem ideal como verdadeira e se comparam com essa imagem ideal, e isso pode gerar, para alguns, sofrimento do ponto de vista narcísico. Vivemos no tempo da informática, que é o tempo do real, do prazo zero, é a própria velocidade. E a tecnologia digital está aí também para ajudar os sujeitos a viverem nesse tempo de aceleração. E também é importante trazer isso, embora não vá se relacionar diretamente ao teleatendimento, mas se relacionar a esse mundo digital, no âmbito no qual o teleatendimento se difundiu, que há uma grande disponibilidade de informação. Nunca o acesso à informação foi tão fácil, tão rápido e em tão grande quantidade. Porém, há uma grande dificuldade de reter essa informação, de pensá-la criticamente. E se a informação ela não é assimilada, acomodada e não há uma reflexão sobre ela, ela não se transmuta em conhecimento. Em seu primeiro momento histórico, a internet foi pensada como uma rede, e aí eu cito textualmente de Lemos e Coelho, uma rede que possibilitaria o acesso e a descentralização da circulação de informação, a viabilização de comunicação e, consequentemente, o acesso de todos. Então, a internet ela foi criada por muitas pessoas ligadas, inclusive, à contracultura, e havia um ideal de democratização da informatização. Só que, atualmente, a internet se apresenta em outro formato. Pensando as redes sociais, mas não somente as redes sociais, esse fenômeno também vai aparecer quando se faz uma busca, no site de busca, né, que os nomes todos conhecem certamente, né? Mas no caso das redes sociais, isso é patente, que ela contribui para o convívio em bolhas, para uma alienação entre pessoas que pensam igual, e há, nesse contexto, uma tendência, um favorecimento a uma dificuldade cada vez maior em conviver com os diferentes. E há aí também uma agência dos algoritmos no direcionamento do sujeito. Então, tem aí um certo controle comportamental do sujeito sendo realizado pelo modo como se estruturam esses algoritmos. É importante termos essa informação para pensar criticamente essa ferramenta do mundo digital, que é uma ferramenta de extrema potência. É uma ferramenta que ela é revolucionária, porém é preciso conhecer o que ela traz de ônus e o que ela traz de bônus. Como foi trazido anteriormente, o mundo digital teve sua difusão ainda mais acelerada pela pandemia, e o atendimento online foi uma forma de ampliar a acessibilidade aos cuidados em saúde mental, uma forma de possibilitar os encontros necessários para o cuidado. É importante refletir aqui que a pandemia da Covid-19 foi a primeira pandemia na qual havia essa difusão da internet. Então, imaginem como ficariam os cuidados em saúde mental, por exemplo, na pandemia da Covid-19, sem mundo digital. Foi uma ferramenta extremamente potente e podemos pensar na potência dessa ferramenta daqui para frente, justamente como uma forma de democratizar o acesso. E outra questão que também é bem importante, que o teleatendimento ele amplia a possibilidade de escolha entre profissionais, transpondo barreiras geográficas e, por exemplo, permitindo que se possa citar profissionais aos quais não se teria acesso de outra forma. Seias vai trazer, num levantamento que fez, que a psicoterapia online é tão eficaz quanto aquela feita com presença física. A transferência no teleatendimento. Como estamos aqui, né, no Brasil, estamos falando de psicologia, é muito importante se nortear pelo que é trazido pelo Conselho Federal de Psicologia em sua resolução número 9 de 2024, bastante recente,
que o que é que o Conselho Federal de Psicologia entende pelo teleatendimento. São serviços psicológicos ofertados pelas tecnologias da informação e eles vão abarcar o texto, o áudio e o audiovisual. Para a psicanálise, o atendimento que ele é feito em texto, ele não é possível porque não há uma transferência em jogo, nem há a associação livre em jogo, pelo menos uma psicanálise de orientação freudiano-lacaniana. Freud, né, lá no começo do século XX, ele recebia muitas demandas de atendimento dos Estados Unidos e perguntavam-lhe se o atendimento podia ser feito por carta. E ele dizia que não, porque era necessária a presença. E aí a grande potência da nossa era digital. Com o teleatendimento, através do áudio ou do audiovisual, essa presença é feita no aqui e agora, porque é uma relação sincrônica entre o sujeito que é atendido e o profissional. E só nessa relação, nesse aqui e agora, é que essa transferência vai poder aparecer na sua forma mais visível, mais detalhada, mais colorida, para que possa justamente mostrar, trazer à baila os processos inconscientes. Então, para a psicanálise, a presença é fundamental. E aqui eu trago uma ideia que é do Antônio Quinet, que ele fala da inadequação da dicotomia entre presencial e online. Porque se há um encontro sincrônico entre profissional e paciente, existe presença. Pode não ser a presença física 3D da resistência, mas é uma presença. Por que uma presença? Porque há olhar e a voz, e a escuta da parte do profissional. Nesse sentido de presença. E pensemos na questão da associação livre. Quando alguém redige um texto, haverá uma escolha de palavras. Então, a associação livre não estará em jogo. Então, como vai haver transferência se a presença não está em jogo? Claro, não é ponto pacífico que o atendimento não possa ser feito por texto. Mas uma posição que se atém mais diretamente aos ensinamentos freudianos e lacanianos, ela colocaria, né, essa hipótese que eu trago aqui, que o atendimento psicanalítico ele pode ser feito sim, pelo áudio e pelo audiovisual, mediada pela tecnologia da informação e comunicação. Pode, com certeza, porque há presença. E Freud traz isso, por isso que ele recusava as demandas de análise por carta, que é impossível trabalhar com os impulsos inconscientes, em absência ou em égide. Ou seja, é preciso a presença, o encontro do aqui e agora, porque esse inconsciente ele só vai se atualizar, ele só vai ser repetido no encontro. A dissimetria da relação analítica, e aqui é no sentido mais positivo possível, essa dissimetria, no sentido de que o campo psíquico do sujeito é o único que deve existir ali, ou pelo menos esse é o ideal pelo qual o profissional deve se nortear, essa é a meta. Ele não será perdido no face a face. Quando começou a generalização do atendimento online, na pandemia do teleatendimento, muitas pessoas que se norteavam pela prática psicanalítica se questionavam, mas como será possível o atendimento analítico no face a face? Porque a prática da psicanálise, por exemplo, nos consultórios, por vezes faz uso do divã, no qual não há o contato face a face. Mas cabe lembrar que, por exemplo, nas instituições de saúde, a psicanálise ela é utilizada no face a face e ela tem seus efeitos e ela é praticada de forma rigorosa, porque o essencial não está na questão do posicionamento físico do profissional ou do paciente, mas da postura que esse profissional assume, acolhendo as dores que o paciente vem trazer, o sofrimento que o paciente vem trazer. Muitas pessoas que se orientam pela psicanálise traziam essa preocupação com o setting, né, com o contexto do atendimento. Mas como a própria prática da psicanálise nas instituições de saúde mostra, o verdadeiro setting é a transferência. O essencial é que haja um paciente endereçando a associação livre a um profissional em quem ele supõe saber. E isso é perfeitamente possível no teleatendimento. Então, o que há aí é um endereçamento e uma confiança que vem desse endereçamento.
Esse é essencial. E a importância da voz e do olhar, porque a voz e o olhar são maneiras primordiais de se relacionar com o mundo. E é muito importante que isso esteja presente também no contexto do teleatendimento. Por isso, Antônio Quinet, em seu livro sobre psicanálise online, ele traz justamente que o paciente fique com a câmera ligada durante o atendimento é bem importante, porque há ali também informações sobre para onde esse olhar se dirige enquanto ele fala, enquanto ele recorda. Tem várias informações importantes ali. Mas o primordial mesmo para a psicanálise não é nem o olhar, é a escuta. Então, a grande questão é, por esse atendimento via áudio ou via audiochamada, há a possibilidade de escutar o paciente nas reentrâncias do discurso, nos seus lapsos, naquele que ele esquece de falar, naqueles nomes que ele esquece, que a gente sabe que tem um significado psíquico, quando ele troca palavras, quando ele gagueja, quando ele hesita. Se isso é possível ser captado pelo profissional no teleatendimento, há a possibilidade de que essa prática seja efetiva. Inclusive, há alguns pacientes que relatam em relação à audiochamada, eles relatam que sentem, inclusive, uma vinculação maior ao processo terapêutico em sessões de formato telefônico, devido ao contato direto do telefone com o ouvido. A grande questão, a grande objeção que se fazia ao teleatendimento era a ausência de presença física em ambiente compartilhado. Muitos argumentavam que apenas no encontro com uma presença física, no 3D, haveria informações pertinentes à linguagem corporal. Só que, justamente, Goldenberg e Akimoto Júnior vão trazer uma outra visão, que o teleatendimento vai impedir, só que de forma benéfica ao tratamento, de que os gestos e expressões da linguagem corporal do paciente sejam lidos a partir de um significado pronto. Quando, para a psicanálise, não há significado a priori para as manifestações do sujeito. Então, quando o paciente ele ajeita o cabelo, ele coça o rosto, vai ter um significado específico para a história dele. Não vai ter um significado pronto, como se fosse um dicionário de linguagem corporal. Não, o significado é singular. E todas as informações que estariam presentes no consultório 3D, o cheiro do consultório, as luzes do consultório, a sensação do sofá na qual o paciente senta, todas essas informações, quando elas são trazidas para um atendimento em psicologia, elas são evocadas pelo campo da palavra. Então, não se perde tanto quanto as pessoas que têm objeções ao teleatendimento alegam. Também se argumentou que a facilidade do acesso ao teleatendimento pudesse fomentar a desvalorização desses atendimentos, favorecendo resistências. Aí é importante considerar que a resistência ela vai aparecer de uma forma ou de outra. E o investimento que se faz no tratamento é um investimento de ceder aquele espaço do seu dia para o atendimento. E existem várias formas com que isso possa ser feito no teleatendimento. Os autores Goldenberg e Akimoto Júnior, eles trazem um caso de um paciente que estava passando por um processo depressivo de uma gravidade mais acentuada e eles pactuaram com o atendido, o paciente, que ele organizasse o espaço do atendimento na casa dele, que ele se sentasse, por exemplo, na sala, onde era um lugar que ele também tinha privacidade, é importante trazer isso, para que ele investisse, né, na sessão, investisse no sentido de investir libido, energia psíquica e tempo. E esse investimento libidinal no tratamento, ele não vai ser impedido no teleatendimento, ele vai ser reorganizado, rearranjado. Os cuidados no teleatendimento, eles vão abarcar a especificidade das tecnologias digitais, claro, mas tem também uma questão que perpassa tanto o teleatendimento quanto o atendimento com presença física, que é a questão do sigilo. Em ambas modalidades de atendimento, é essencial que o sigilo seja resguardado para que o atendimento e os fenômenos transferenciais ocorram da maneira mais produtiva possível. Não há um obstáculo no teleatendimento ao estabelecimento da transferência simbólica, que é supor um saber profissional e endereçar a ele sua associação livre. E aí é importante aí uma especificidade do teleatendimento, né? Vimos que ele partilha
vários elementos com atendimento presencial, mas ele também traz diferenças. E aí tem um cuidado com o setting, que no caso, além da transferência, tem a dimensão mais objetiva do setting, que é a conexão de internet, estado do celular, ele está carregado, descarregado, estado do computador, ele está funcionando de uma maneira otimizada ou não, ter um fone de ouvido, que é uma forma de resguardar o sigilo, cuidado com o local que o profissional e o paciente estarão no momento do atendimento. A ética da psicologia ela permanece independente da modalidade do atendimento. E é importante estar em um lugar, né, que resguarde esse preceito que é fundamental para a ética do psicólogo, que é o sigilo. O Sayers ele vai trazer que ele considera mais fácil proteger o atendimento, o sigilo, no caso, no ambiente do consultório. É uma visão que ele trouxe durante suas experiências de teleatendimento na pandemia. Por sua vez, Antônio Quinet vai equiparar as possibilidades de interrupção nos dois tipos de atendimento. E Antônio Quinet vai dizer que, bom, no consultório, por vezes, há uma construção no prédio, algum outro paciente pode entrar no consultório a despeito de ter uma placa vedando a entrada. Então, não há uma... Existem opiniões diversas, posicionamentos diversos em relação aí aos obstáculos no teleatendimento. E é muito importante o uso da câmera, né, que o paciente esteja com a câmera aberta, para que possa ser observada a enunciação corporal do paciente, pois o inconsciente ele se expressa muito mais pela enunciação verbal ou corporal do que pelo enunciado. E aí também está a ideia significante, porque o sujeito pode falar, por exemplo, e esse é um exemplo também do Antônio Quinet, ele está lá no atendimento psicológico e pode falar que ama o companheiro, a companheira, enfim. E ele pode falar isso de uma forma que haja uma agressividade patente. Ele pode, por exemplo, bater na mesa enquanto fala isso, ele pode piscar muito o olho enquanto fala isso, ele pode falar isso de forma muito alta. Então, não importa só o enunciado, mas o modo como esse enunciado é feito, que é justamente a enunciação. E o face a face, que é muito comum no teleatendimento, ele não vai trazer prejuízos para o atendimento e para a transferência por si. O que vai, de fato, trazer prejuízos ao atendimento, e isso independe se é teleatendimento ou atendimento com presença física, é se o profissional colocar a subjetividade dele em cena. Sayers vai trazer que há pacientes que podem apresentar, inclusive, menor resistência a abordar determinados conteúdos no atendimento online. E, por fim, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu vou trazer também essa citação desses líderes, porque ela é muito importante. O caráter de ubiquidade dessa quase fusão entre homem e máquina deve nos deixar ainda mais alertas para o efeito dessa interação, que cada vez mais os efeitos, perdão, faltou um S aí, que cada vez mais tendem a passar despercebidos e naturalizados. O sujeito contemporâneo, ele está tão imerso no digital que ele não para pensar nos efeitos disso sobre a subjetividade. E essa naturalização, eu trago esse questionamento, ela talvez não permita uma reflexão mais crítica acerca do uso que se está sendo feito enquanto indivíduo, enquanto sociedade dessas tecnologias. Como foi colocado lá atrás, é uma ferramenta. De que forma cada sujeito, a sociedade, está fazendo uso dessas ferramentas? Essas ferramentas estão regulamentadas? A regulamentação ela permite um uso mais refinado, mais controlado. Essas tecnologias estão regulamentadas? Como é que essas ferramentas estão sendo utilizadas na primeira infância, que é uma fase tão importante da vida? E o que é que nós, enquanto profissionais de psicologia, mas principalmente enquanto sujeitos que não deixamos de ser quando não estamos atendendo, né? O que esperamos dela e que uso estamos fazendo na nossa prática profissional? Nós estamos pensando esse uso? Se estamos adotando com uma postura crítica? E se não estamos adotando, estamos fazendo de forma refletida? Só para finalizar, aqui estão nossas referências, certo? É importante, né? Porque dialogamos com esses autores. E é isso. Muito obrigada.